Olá pessoal, um grande prazer estar aqui com você que está me assistindo. Convido a participar dos grupos de discussão e a ler o campo de descrição. Tem muita coisa aqui, muita informação interessante. E hoje iremos finalizar, espero eu, aqui os estudos referentes aos grifos comentados, análise de grifos comentados dessa obra aqui de Friedrich Nietzsche, A Genealogia da Moral. Esse é o 7º vídeo de estudo. Espero eu que com esse 7º vídeo nós encerremos a discussão, encerremos essa obra, a análise dessa obra. E no último vídeo nós vimos exatamente o começo da discussão a respeito da ciência. O Nietzsche começa muito bem ponderando que a ciência começa com um pressuposto metafísico, coisa que hoje empiristas radicais negam, que haja qualquer elemento, algo que começou, como eu terminei no último vídeo falando, começou lá com o Kant, Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura, tentando de alguma forma e conseguindo muito criar, consolidar essa ideia de que a metafísica não faz parte da epistemologia, não dá para você produzir conhecimento com intuição, basicamente essa é a ideia. E aí, veja, aqui o Nietzsche vai estar se contrapondo a essa visão, colocando que a ciência, na verdade, nasce de uma intuição, nasce de uma fé, algo com o qual eu concordo. Agora, o curioso é o seguinte, veja, eu concordo com o colocado pelo Nietzsche, porém, nesse sentido, teremos juízos de valores diferentes a respeito dessa afirmativa, porque para o Nietzsche isso prova a ideia de que, na verdade, a ciência nada mais é do que uma nova roupagem para o ideal ascético, para o idealismo. Não há concretude nele. E a maneira com que ele pretende se opor aí ao ideal ascético não é através da ciência. Veja, então o que ele está dizendo é exatamente isso. Não vamos combater a igreja com a ciência. A maneira de combater a igreja, de combater a moral escrava, a moral que coloca o homem num estado nihilista, na visão de Nietzsche, de negação de si próprio. Enfim, a maneira correta seria a arte. Essa é a visão nietzschiana sobre o tema. Ok? Então, ele vai começar fundamentando, mostrando que, na verdade, a ciência começa de pressupostos, e esses pressupostos nada mais traduzem do que fé. Algo com o qual, nesse sentido, até aí eu concordo plenamente. Eu acho que realmente a ciência nasce de algum tipo de intuição metafísica, e se você for fazendo as perguntas, em última análise você vai chegar a algum momento que você vai dizer, mas por que você fez tudo isso? Sim, porque eu acreditei. Em algum momento você vai chegar a esse ponto, que você começou a produzir ciência porque você acreditou em alguma coisa, em algumas premissas, enfim. E aqui ele vai continuar, Então, não me venham com a ciência quando busco o antagonista natural do ideal ascético. Então, não me venham com a ciência. Onde está a vontade... Quando pergunto onde está a vontade oposta na qual se expressa o seu ideal oposto? Para isso, a ciência está longe de assentar firmemente sobre si mesma. Ela antes requer, em todo sentido, um ideal de valor, um poder criador de valores. Ela mesma jamais cria valores. Veja exatamente, a ciência ela parte de alguns valores que já foram criados, algumas, inclusive, demandas, necessidades humanas. Existem alguns valores e a ciência não produz esses valores, ela sozinha não consegue, ela precisa que haja essa natureza humana predecessora que determine esses valores. Ambos, ciência e ideal ascético, acham-se no mesmo terreno, na mesma superestimação da verdade. E aí, mais uma vez, ele vai flertar aí com o relativismo. Com isso, são necessariamente aliados. Veja, ele coloca aí ciência e religião como aliados. É engraçado, curioso, algo que eu concordo, porém o Nietzsche tem um juízo de valores aí negativo a respeito disso. De modo que, a serem combatidos, veja, ele assume claramente uma posição de combate aí, tanto da fé na ciência quanto na fé em Deus. Ele vai combater os dois. De modo que, a serem combatidos, só podemos combatê-los e questioná-los em conjunto. A arte, na qual precisamente a mentira se santifica, a vontade de ilusão tem boa consciência a seu favor, opõe-se bem mais radicalmente do que a ciência ao ideal ascético. Assim, percebeu o instinto de Platão, esse grande inimigo da arte. Interessante,
Platão contra Homero, eis o verdadeiro, o inteiro antagonismo. Né? Então ele coloca aqui já derivando aí essa oposição da filosofia dos pensadores clássicos, da antiguidade clássica, né? O Homero, né, escreveu a Ilíada, a Odisseia, né? Alguém mais voltado sem dúvida para a arte, né? Trazer aí as histórias heróicas do povo grego, né? E o Platão, ao contrário, vinha buscando a verdade, que para Nietzsche não existe, né? Então, não há verdade a ser buscada. Logo, o maior mentiroso, na visão de Nietzsche, é o Platão, não é o Homero. Né? Veja que interessante, né? A visão nietzschiana sobre isso. Então, aqui para ele, a arte na qual precisamente a mentira se santifica. Então, para ele, a arte, ao assumir a mentira como seu instrumento, ela é mais honesta e verdadeira. Né? Dando aqui uma tradução da mensagem nietzschiana a respeito disso. Né? Então, ele continua aqui, né? Não, esta ciência moderna, abram os olhos, é no momento a melhor aliada do ideal ascético. É a melhor aliada. Né? Porque ele considera os períodos da história de um povo nos quais homem douto, né, ganha evidência, são épocas de cansaço, muitas vezes de crepúsculo, de decadência, a força que transborda a certeza de vida, a certeza de futuro se foram. Né? As famosas vitórias desses últimos, né, sem dúvida são vitórias, mas sobre o quê? Está falando aqui provavelmente dos homens de ciência. Né? Nelas, o ideal ascético não foi de maneira alguma vencido, tornou-se antes mais forte. Acredita-se realmente que a derrota da astronomia teológica, por exemplo, né, como a visão heliocêntrica, enfim, né, representa uma derrota desse ideal? Quer dizer, você acha que essas derrotas ocorridas, sobretudo a partir do Renascimento, né, cultural, no que diz respeito às visões astronômicas da igreja, né, teológica, essas derrotas para Galileu, Copérnico, você acredita que essas derrotas representaram, então, aqui segundo a pergunta de Nietzsche, né, uma derrota do ideal ascético, do ideal da idealização do homem enquanto ser puro? Você acha isso? Teria o homem menos necessidade de recorrer ao além para solucionar seu enigma de existir? Precisamente, a autodiminuição do homem, sua vontade de diminuir-se, não se acha em avanço irresistível desde Copérnico? Muito, muito interessante. A filosofia do Nietzsche acaba sendo muito interessante. A crença em sua dignidade, singularidade, insubstituibilidade na hierarquia dos seres se foi. Então, veja, perdemos aí essa crença de dignidade, singularidade e substituibilidade. Ele se tornou bicho, animal, sem metáfora, restrição ou reserva. Ele que em sua fé anterior era quase Deus, filho de Deus. Né? Então, ele está mostrando como, curioso isso, né? Como a ciência, né? Se por um lado a moral escrava proveniente da igreja diminuiu o homem, né, sobre um aspecto, ele considera que a ciência diminuiu ainda muito mais, né? Reduziu o homem a nada praticamente. Então, desde Copérnico, o homem parece ter caído em um plano inclinado. Ele rola cada vez mais veloz para longe do centro. Veja, muito interessante. Para onde? Rumo ao nada, ao lancinante sentimento de seu nada. Muito bem. Não seria este o caminho reto para o velho ideal? Toda ciência, de modo algum apenas a astronomia, sobre cujo efeito humilhante e deprimente Kant fez uma notável confissão, ela anula a minha importância, entre aspas, né, segundo Kant. E sim, sem dúvida nenhuma que a astronomia é um estudo que, por mais belo que seja, é algo que diminui tremendamente a nossa importância, né? Inclusive é uma das críticas da visão teológica a respeito da astronomia, essa visão de infinitude, magnitude do espaço-tempo, enfim, torna o homem nada, né? Bem próximo do nada, uma poeira cósmica. E nesse sentido que Nietzsche está justamente criticando, porque Nietzsche é alguém que vai estar o tempo todo exortando um humanismo que coloca um antropocêntrico, né? Coloca o homem
para cima, dentro de uma visão moral nobre. Então, ele acha que isso, sim, não é uma verdadeira oposição que lute contra o ideal ascético. Ao contrário, né, é um maior aliado ao antigo ideal ascético da igreja, que vai diminuir o homem a nada. E aí ele vai continuar aqui. Então ele pergunta, né, é assim que se trabalha contra o ideal ascético? Né? Ele está debochando aqui dos amantes da ciência. Né? Ainda se pensa realmente com toda seriedade, como imaginaram os teólogos durante algum tempo, que a vitória de Kant sobre a dogmática dos conceitos teológicos, Deus, alma, liberdade, imortalidade, tenha causado prejuízo a esse ideal? Né? Você acredita mesmo? Que, na verdade, está dizendo, veja, bem parecido com a crítica contemporânea que se faz ao cientificismo. Né? Na verdade, se criou uma nova religião, é só isso. Né? Substituiu a antiga religião por uma nova. Que diminui ainda mais o homem, né? em alguns aspectos. Produz, é bem verdade, quando bem realizada e reconhecidamente ancorada na metafísica, produz bons resultados e devemos muitos dos avanços à ciência. Não estou aqui me opondo. O Nietzsche, ao contrário, ele está se opondo sim, mas eu particularmente não me oponho totalmente à ciência. Procuro ser ponderado nas minhas posições. Agora, reconheço que, sim, né, a ciência diminuiu muito a importância do homem em muitos aspectos. Não devemos nos interessar no momento se o próprio Kant teve a intenção de fazer tal coisa. É certo que, desde Kant, os transcendentalistas de toda a espécie ganharam novamente a partida. Eles se emanciparam dos teólogos. Que felicidade! Kant lhes mostrou o caminho secreto através do qual podem, por iniciativa própria e com o maior decoro científico, perseguir doravante os desejos do coração. Então, ele segue aqui essa argumentação nesse sentido de mostrar o ideal ascético recebendo aí um aliado, a ciência, né, e não um opositor como pretensamente se poderia imaginar. E aí ele continua aqui, né, o problema da significação do ideal ascético, história do niilismo europeu. Mais uma vez eu reforço que niilismo na visão nietzschiana não é o que o senso comum filosófico entende como niilismo, né? O senso comum filosófico entende niilismo como a negação de valores que são superiores a si próprio, aos seus interesses, né? E Nietzsche vai dizer que o niilismo são esses valores que são inferiores e que negam a si mesmo, como, por exemplo, a moral escrava, né? Ligada aí à moral judaico-cristã, né, do Ocidente. Por exemplo, né? Poderia também falar aí a crítica que ele dá ao próprio socialismo, né? O ideal ascético continua encontrando no momento apenas um tipo de inimigo verdadeiro capaz de prejudicá-lo: os comediantes desse ideal, porque despertam desconfiança. Ele dispensa por completo o ideal. A expressão popular para essa abstinência é ateísmo, excetuada a sua vontade de verdade, né? Então, aqui uma defesa profunda de um ceticismo muito grande, né, não só com relação à teologia, como com relação à ciência, né, a ciência analítica moderna. Então ele ele tem essa visão, né, que flerta aí com um certo pessimismo, além do ceticismo, né, mas ao mesmo tempo em defesa de uma visão de homem maior, né, uma visão antropocêntrica, né. O ateísmo incondicional e reto, e somente seu ar é o que respiramos, nós, os homens mais espirituais dessa época, não está, portanto, em oposição a esse ideal, como parece à primeira vista. Isso sim, uma das últimas fases de seu desenvolvimento, uma de suas formas finais e consequências internas. Então, para ele aqui, o ateísmo incondicional e reto, e somente seu ar é o que respiramos, né? Os homens mais espirituais dessa época, né, não está, portanto, em oposição, né? Ele considera que esse ateísmo que acredita que exista verdade, né? Que é um ateísmo científico, vamos botar assim. Esse ateísmo não está, portanto, em oposição a esse ideal, como parece à primeira vista. Na verdade, ele é uma das últimas fases do desenvolvimento do ideal ascético, né?
que faz sentido se você entender, por exemplo, o quanto há ideal ascético dentro da moral cristã e também há ideal ascético, né, dentro da visão de politicamente correto produzida pela moral cívica, moral pós-moderna civilista. Aí. Também há muito ideal ascético nos dois lados, né? Então, para Nietzsche, o que faz sentido, ele diz que na verdade é o aperfeiçoamento, né, desse ideal ascético. E aí ele continua, né, todas as grandes coisas perecem por obra de si mesmas, por um ato de autossupressão. A lei da necessária autossupressão que há na essência da vida. Dessa maneira, pereceu o cristianismo como dogma, por obra de sua própria moral. Desta maneira, também o cristianismo como moral deve ainda perecer. Estamos no limiar desse acontecimento. Depois que a veracidade cristã tirou uma conclusão após a outra, tira enfim sua mais forte conclusão, aquela contra si mesma, que significa toda vontade de verdade. Né? Que sentido teria nosso ser, senão o de que em nós essa vontade de verdade toma consciência de si mesma como problema? Eu aprecio muito essa noção, que é algo que eu trabalho também nas obras que escrevo, né, de a tendência à autossupressão, né? Aliás, exatamente aqui, autossuperação, né? Autossuperação, não altera o significado. Perecem obras em si mesmo por autossuperação. É engraçado que antes ele usou autossupressão, né? E depois ele usou autossuperação, mas realmente não altera o significado. A ideia é de que o princípio carrega em si mesmo o seu fim último, né? Então, a sua própria degradação, né? E isso se aplica a muitos aspectos da vida humana, seja filosofia política, enfim, muitos aspectos, se você parar para pensar. E aqui vamos continuar. Né? Se desconsiderarmos o ideal ascético, o homem não teve até agora sentido algum. Sua existência sobre a Terra não possuía finalidade. Para que o homem? E aí ele continua. O ideal ascético significa precisamente isso, que algo faltava, que uma monstruosa lacuna circundava o homem. Né? Sobretudo a ideia de sofrimento. Eu friso isso aqui, né? O Nietzsche fala também sobre isso. O sofrimento não tinha significado. O ideal ascético trouxe esse significado ao sofrimento. Então era sobretudo um animal doente, mas seu problema não era aquele, continua, não era o sofrer mesmo, e sim que lhes faltasse a resposta para o clamor da pergunta: para que sofrer? Acertei certinho, né, o que ele ia falar aqui, está aqui, exatamente, para que sofrer? Né? O homem, o animal mais corajoso e mais habituado ao sofrimento, não nega em si o sofrer, ele o deseja. Ele o procura, inclusive, desde que lhe seja mostrado um sentido. Um para quê no sofrimento. A falta de sentido do sofrer, não o sofrer, era a maldição que até então se estendia sobre a humanidade. Então veja, a maldição sobre a humanidade não era o sofrer, era a falta de significado, na verdade, né, para esse sofrer. Então o ideal ascético lhe ofereceu esse significado, esse sentido. Né? Foi até agora o único sentido, qualquer sentido é melhor que nenhum sentido. Né? Nele o sofrimento era interpretado, a monstruosa lacuna parecia preenchida, a porta se fechava para todo o niilismo suicida. A interpretação, não há dúvida, trouxe consigo um novo sofrimento mais profundo, mais íntimo, mais venenoso, nocivo à vida. Colocou todo o sofrimento sobre a perspectiva da culpa. Não se pode, em absoluto, esconder o que expressa realmente todo esse querer, que do ideal ascético recebe sua orientação, esse ódio ao que é humano, mais ainda ao que é animal. Né? Então, o ideal ascético vai estar aí muito associado ao ódio ao que é humano, ao ódio que é o animal, ao ódio aos próprios instintos. Essa é a visão. Né? E ele continua aqui. Mais ainda ao que é matéria. Esse horror aos sentidos, a razão mesma, o medo da felicidade e da beleza, o anseio de afastar-se do que seja aparência, mudança, morte, devir, desejo, anseio. Tudo isso significa, ousemos compreendê-lo, uma vontade de nada, uma aversão à vida,
uma revolta contra os mais fundamentais pressupostos da vida, mas é e continua sendo uma vontade. E para repetir em conclusão o que afirmei do início, o homem preferirá ainda querer o nada a nada querer. Né? Eu considero excepcional esse desfecho da obra de Nietzsche. E sim, né, se vamos fazer uma reflexão, já acho fantástica se preferir querer o nada a nada querer, né, porque querer o nada ainda assim é um desejo, é essa a questão. Né? Por isso ele fala do ideal ascético. Né? O ideal ascético parece pretensamente se voltar contra o desejo, mas na verdade é desejar não ter desejo. Então, ao fazer isso, você dá significado ao sofrimento. Né? Então, o ideal ascético traz um significado, ao mesmo tempo que te coloca desejando alguma coisa, mesmo que seja evitar. Né? Evitar o sentir, evitar o viver. Ao passo que o viver em si mesmo para muitas pessoas perde completamente o significado. É incrível isso, né? O paradoxo. Né? Ser feliz para muitas pessoas, apreciar o belo para muitas pessoas, sempre vai acarretar a seguinte pergunta: para quê? Né? E aí você, ao perder o significado, entre significado, né, e entre a ausência de significado e apreciando a vida e, ao contrário, se ter significado sofrendo, é melhor você ter significado sofrendo e ter esse sofrimento como um significado. Né? Essa visão crítica que Nietzsche traz para a condição humana. Então, acredito que tenha sido uma obra muito profunda, interessante. Não tenho concordância com tudo que foi posto aqui. Acho que, se mal interpretado, ou até mesmo se bem interpretado, pode induzir alguns exageros, né? Como já mencionei aqui nos outros estudos. Né? Mas, ainda assim, é uma crítica inteligente. Né? O Nietzsche é, sem dúvida, um dos grandes escritores, grandes filósofos. Escreve de uma maneira muito, muito peculiar e muito interessante. Traz reflexões fantásticas. Recomendo demais a leitura completa dessa obra. Né? Aqui, no caso, a obra em si não foi, como eu disse, são apenas grifos comentados, apesar de totalizar uma quantidade grande de tempo de estudo, são apenas grifos, né? Não é a obra completa. Então, sim, recomendo, meu caro amigo, que você procure ler essa obra inteira e comente aí, ajuda o canal, né? Participa dos grupos. Dessa vez eu consegui encerrar antes, né? Quem diria? Normalmente eu passo muito do tempo. Então, fico muito agradecido aí pela participação de vocês, pela sua participação, né? E um abração. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma, né? Um beijo no coração. Até a próxima.